Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 8. Aleluia. Glória a 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 em diante. Quem encontrou diz amém. Amém. Está escrito assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Se você se assente, glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Se eu já fosse embora agora, eu já iria feliz por aquilo que Deus tem feito em nosso meio nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para o meio e para o seu coração. Quero ministrar sobre as fases da vida do profeta Elias. A Bíblia diz, meus irmãos, que o profeta Elias vai surgir na história simplesmente do nada. A Bíblia começa a falar do profeta Elias, que era de Gileade, e a Bíblia dá poucas informações sobre ele. E o profeta na época, segundo o ofício, era aquele que escutava a voz de Deus e transmitia diante do povo a mensagem na qual Deus determinava diante das nações da terra. A Bíblia diz que Deus determinava a palavra, só que havia alguns profetas que eram levantados e outros profetas que se diziam profetas, mas não faziam a vontade de Deus. Só que o profeta Elias é alguém que carregava a responsabilidade, levava a sério a palavra de Deus. E o profeta Elias, certa feita, tinha uma responsabilidade, e as mensagens que ele pregava era uma mensagem seguida de sinais diante da nação. Quem não se lembra do rei Acabe? O rei Acabe foi um dos piores reis de Israel, e muitas vezes o profeta Elias, carregando a mensagem, tinha que ir lá e profetizar contra o rei, porque o rei estava indo a um declínio espiritual, trazendo o povo a uma ruína grande diante do povo de Israel, ao ponto que o povo, cada anos que passava, se distanciava e saía da presença de Deus. Mas o profeta Elias, carregando a mensagem, não se importava com quem ia direcionar a mensagem, porque muitos ouviam a palavra e não davam crédito. Mas o profeta Elias, sim, ele tinha responsabilidade e não importava para quem ele ia direcionar, mas quando a mensagem era de Deus entregue por ele, ele ia lá e entregava para quem fosse que estivesse na sua frente. Às vezes, meus irmãos, temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus, e muitos hoje em dia recuam em falar aquilo que Deus determinou para que fosse dito. Às vezes se preocupam com o que vão dizer, do que vão falar, mas quando Deus liberar uma palavra ou um profeta de verdade ao seu coração, não neguem em ousitar em falar a palavra de Deus. Faça que nem um profeta Elias, libere a palavra, sendo alguém ouvindo, alguém não ouvindo, pregue a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que tem que pregar em tempo, pregar em fora de tempo. Uns vão ouvir o que você vai dizer, outros não vão ouvir.
outros vão ouvir e vão fingir que também nada foi com ele, mas o tempo vai passar, a palavra vai germinar no coração e alguém vai vir até você e dizer a verdade, o que você tinha dito. Tinha um moço que trabalhava comigo, eu tive que mandar ele embora porque estava dando trabalho. Aí ele veio esses dias lá no serviço e disse para mim: lembra daquela palavra que você liberou para mim, que se eu mudasse, eu via minha filha, minha mulher, ela ia voltar comigo. Ele disse: eu lembrei daquela palavra, hoje eu estou buscando minha filha na escola, estou fazendo diferente, quem sabe ela pode voltar para mim. Eu falei: é isso, tem hora que vão ouvir, tem hora que vão fingir que não ouviu, mas você liberou a palavra para aquele que precisava ouvir de Deus. Ei, meu irmão, é tempo de verdade e é tempo de fazer a vontade de Deus. E Deus nessa noite quer levantar o profeta Elias, que não tem medo de rei Acabe, de Jezabel, mas que prega a verdade em tempo e fora de tempo. Será que tem alguém nessa noite aqui que é corajoso, que é corajosa em levar a palavra de Deus? Por quê? Porque essa palavra ainda liberta, essa palavra ainda transforma, essa palavra ainda muda, ainda cura, ainda troca o diagnóstico. Essa palavra tem poder nessa noite de mudar a tua vida, mudar a tua história. E hoje Deus desce nessa noite para te dizer: estou levantando um profeta aqui. Você vai profetizar dentro da tua casa, você vai profetizar dentro da tua família, você vai profetizar no seu serviço, mas a palavra de Deus não vai ficar brecada não. Vai ir, meu irmão, de encontro ao coração daqueles que necessitam ouvir nessa noite. Elias pregava a palavra, só que é interessante que Elias pregava a verdade direcionada por Deus. Só que Elias agora chega a um ponto que ele precisa profetizar segundo a sua palavra. E ele diz: segundo a minha palavra não haverá chuva sobre a terra. Verdade. Segundo a palavra dele, ele profetizou. Só que esse homem tinha um relacionamento tão grande com Deus, que logo em seguida que ele profetizou a palavra, diz a Bíblia que Deus agora brada e diz para o profeta: Elias, agora vai até o ribeiro, e lá eu ordenei aos povos que te leve comida, te leve pão, te leve carne de dia, leve de noite, e você beberá do ribeiro. Observe que o profeta profetizou. Em seguida Deus falou para ele: vai para o ribeiro, porque lá eu já ordenei uma providência para você. Quando você tem responsabilidade com a palavra, Deus tem responsabilidade com você. Deus já sabia o que viria e já tinha ordenado uma providência para o profeta lá na frente. Eu não sei a tua situação, mas se você tiver responsabilidade com a palavra, Deus já está ordenando lá na frente o pão de dia, a carne e a água para você viver no ribeiro. Pode vir momento de crise, pode vir momento de dificuldade, mas aqueles que têm responsabilidade com a palavra, Deus vai preservar, meus irmãos. Deus vai guardar e trazer o alimento, Deus vai trazer o sustento. E grande será a obra que Deus fará sobre a tua vida nessa noite. O profeta vai para o ribeiro, só que a Bíblia diz que agora se seca aquela fonte, não tinha chuva sobre a terra. Deus abre outra porta de escape e diz para o profeta: agora vai até a viúva de Sarepta. Chegando lá, conhecemos bem a história. Ela tinha sua última refeição, mas o profeta disse: faz primeiro para mim. O profeta tem outra porta de escape diante de Deus. O milagre acontece, a multiplicação ali da botija de azeite. Os anos passam, aquela mulher é provida por Deus. Só que é interessante que o profeta está no meio de um deserto. O profeta está no meio de um lugar árido, seco, um sol escaldante. E às vezes nós servimos a Deus, e quando falamos de deserto, as pessoas acham que o deserto é para trazer uma morte, o deserto é para poder paralisar, o deserto é para passar uma provação.
Mas não, o deserto muitas vezes é uma escola de profeta para nós. O deserto é um momento que Deus nos ensina, é um momento que Deus tira para nos moldar, para nos fazer melhor. Quem não se lembra do povo de Israel, o povo começa a andar no deserto, e Deus é um Deus, meu irmão, que cuida daqueles que são seus. No deserto, Deus traz a nuvem para proteger do sol. No deserto, Deus aquece o povo de noite. No deserto, o povo está com sede, a água brota da rocha, o povo bebe da água. No deserto, o povo quer comer carne, as cordonizes caem do céu para alimentar o povo. No deserto, o pão desce do céu e ali alimenta aquele povo caminhando. Aleluia. No deserto, os anos se passam, a roupa eles têm, e o sapato, meus irmãos, não precisava ir na loja do pastor Valdir, não, porque no deserto já tinha a providência de Deus. Os anos se passavam e o sapato crescia conforme os anos se passavam. Não tinha loja do pastor Valdir, mas tinha a providência de Deus no deserto. No deserto Deus provia e cuidava do povo, mas o povo, meu irmão, escolheu reclamar no deserto. E quando reclama no deserto, retrocede, volta para trás. Mas que no deserto, quando olha para aquela situação e começa a olhar e tirar lições, pessoas avançam diante da presença de Deus. Porque no deserto, meu irmão, Deus te leva para te dizer: eu estou cuidando de você, meu filho, eu estou cuidando de você, minha filha. É no deserto que desce a provisão de Deus para a tua vida, desce a confiança diante de você. É que a sua fé é moldada, é trabalhada diante do deserto. Quem não se lembra, meu irmão, de Agar? Agar disse: para mim acabou nesse deserto, eu vou colocar a criança, o menino, e agora me resta morrer, eu e a criança. É quando o menino chora, Deus brada do céu e diz: Agar, não chores. Eu ouvi o choro do menino. Agar, levanta, olha o poço que tem aqui, bebe da água, toma provisão, porque grande é a caminhada e a promessa diante de Ismael. Irmão, eu vim nessa noite para te dizer: eu não sei, meu irmão, o deserto que você está passando, a dificuldade que está sobre a tua vida, mas eu vim te dizer que esse deserto é uma lição de Deus para você nessa noite. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai paralisar nesse deserto. Deus hoje vai te dar força no meio desse deserto, para te levantar e você caminhar e seguir adiante. Ei, meu filho, minha filha, grande é a promessa de Deus sobre a tua vida. Será que tem alguém que acredita nisso nessa noite? Ei, meus irmãos, eu profetizo sobre a tua vida. Você vai caminhar, você vai avançar, você vai viver as promessas e os sonhos de Deus para a tua vida nesse lugar. Elias está no deserto, só que Elias precisa caminhar. O deserto é um pedido de socorro, meu irmão, para nós. O deserto faz a gente ser moldado por Deus, trabalhado pelo Senhor. Só que as fases da nossa vida, às vezes parece que estamos lá em cima, às vezes parece que estamos no meio, às vezes estamos lá embaixo. Há uma oscilação em nossas vidas espirituais. Quem não se lembra de Asaf, começou a olhar para o ímpio e dizer: o ímpio prospera mais do que eu. Mas ele diz também na palavra: até que eu entrei dentro do santuário, do templo do Senhor, e pude ver a grandeza, o cuidado de Deus. Ei, meu irmão, quem vive debaixo da proteção de Deus, não deixe nada os seus olhos ver, meu irmão, qualquer situação, e você pensar, meu irmão, que é diferente. O crente tem um cuidado de Deus nessa noite, e o cuidado de Deus é especial para a tua vida. Deus está dizendo que tem um amor grande pela tua vida, e por isso hoje Ele veio para te dar força, para te dar graça, para te levantar no meio dessa caminhada. Talvez você chegou fraco, abatido, cansado, mas hoje Ele vai te dar força e você vai sair daqui triunfando diante da presença de Deus. Aleluia.
Só que Elias agora está numa condição de cansaço. Elias agora deseja a morte. Ele diz que é menos que os seus pais. Elias descansa debaixo do pé de zinco, porque Elias passou por um grande milagre no Monte Carmelo. Só que também recebeu uma ameaça de Jezabel. E Elias está cansado. O emocional de Elias está abalado. E o que ele faz é descansar no deserto, um lugar de sol escaldante, um lugar muito quente. Elias dorme. É quando o anjo de Deus brada, toca a Elias, para Elias acordar. E há uma refeição para Elias preparada. Havia ali os pães cozidos, a água para Elias beber. Só que esse pão, meus irmãos, não é que nem um pão da padaria, que passa o tempo ele vai mofar, passa o tempo ele vai estragar. Esse pão está em cima das brasas, porque está aquecido. É um pão que está descendo do céu para alimentar o profeta, porque o profeta está precisando de força para continuar. O profeta está precisando de força para caminhar. E quem foi que disse? Foi Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O profeta está comendo do pão. E quando fala da água, fala de refrigério. Quando fala da água, fala de avivamento. É o profeta comendo do pão que desceu do céu, bebendo da água, recebendo o refrigério, recebendo o avivamento na sua alma, para poder ter força para caminhar, meus irmãos. Só que o profeta nessa condição não está enxergando. Ele come, ele bebe, mas volta a dormir. Meu Deus. Às vezes nós estamos passando uma luta tão grande que não percebemos que é Deus que está ali nos servindo, cuidando de nós. Eram as coisas do céu, o próprio anjo servindo o profeta. Mas o profeta não conseguiu ver que era o anjo de Deus servindo a ele. Não deixe a sua luta ser tão grande que você não possa enxergar o que Deus tem feito na tua vida. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você não está vendo que os meus cuidados estão diante de ti? Você não está percebendo que diante da situação ainda tem um cuidado de vós? Alabadara sube a candarabia. Hoje está descendo um pão do céu para a tua vida. Hoje a água, o Espírito Santo está aqui nessa noite para poder te tocar. Hoje você recebe força do céu. Você pode dar glória a Deus por um minuto, glorificar a Ele. Você pode glorificar a esse Deus por um minuto. Labadara sube a garacilha. Enquanto você glorifica, Ele te alimenta nessa noite. Enquanto você glorifica, Ele te dá força nessa noite. Alabadara sube a garacilha. Saio. Pode glorificar a Ele. O profeta não consegue enxergar. E às vezes nossas lutas é desse jeito, meus irmãos. Não conseguimos ver o que Deus tem operado, trabalhado sobre a nossa vida. O profeta não conseguia enxergar, mas Deus trouxe o alimento. E a Bíblia diz que agora o profeta, com essa comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. Aleluia. O profeta está tão com medo, desesperado do que ele está passando, que diz a Bíblia, meus irmãos, que ele está fugindo de uma palavra do inferno que foi lançada contra a vida dele. Só que mesmo fugindo, mesmo correndo, o texto diz que o profeta vai para o monte de Deus. É verdade. Aleluia. Eu li aqui nessa noite. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
até quando estamos fracos, até quando a luta é grande, Meu Deus. até quando recebemos ameaças, achamos que é o fim, nós paramos no monte de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui fraco, chegou aqui abatido, Meu Deus. sem forças para caminhar, Aleluia. mas você veio no monte de Deus. Você veio no lugar de refrigério, no lugar de cuidado, no lugar que Deus habita. E que é uma grande verdade. A minha e a tua luta, muitos não vão entender. Quando eu passei pela dificuldade que eu quebrei o pé, ninguém entendia o que passava dentro de mim. Minha família não entendia, meus pais não entendiam. Mas em cima de uma cadeira de roda, foi o pior momento da minha vida que eu passei. Foi o momento que a minha fé foi confrontada e eu pensei em desistir, largar tudo. Eu sorria por fora, mas por dentro estava ferido. E cheguei a dizer: não quero mais nada, vou largar tudo, porque para mim já deu. Ninguém me entende. Mas havia alguém que entendia. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia alguém que sabia o processo do deserto que eu estava passando. E um dia Deus usou o presbítero Valdo. Quando eu pensei em parar, eu disse: eu não quero mais pregar. Aí o presbítero Valdo veio e falou: tem um comentário bíblico para você. Você lembra disso, presbítero? Era Deus dizendo ao meu coração: você não pode parar. Você precisa avançar, você precisa continuar. É Deus. Ainda que muitos, meu irmão, não entendam o seu processo, o que você passa, há um Deus que está trabalhando nessa situação na tua vida. Talvez o teu processo é uma cura nessa noite. Dentro dessa cura, Deus vai se revelar até você. Talvez, meu irmão, o teu espiritual que você precisa hoje. Hoje tem cura do céu no teu espiritual. Mas uma coisa eu tenho certeza: esse Deus, Ele trabalha sobre nós nessa noite. Ele nos diz que não estamos sós. Ele está conosco, segurando a nossa mão e dizendo: não é o fim da tua caminhada, não é o momento de você parar, é o momento de prosseguir, de avançar. Ainda que você não enxergue, meu irmão, Deus que está vendo lá na frente o que será para a glória e exaltação do nome dEle, diante dessa situação que você vive. Tem alguém que entrou aqui que precisa ouvir isso. Você está fraco, está abatido, a tua alma está doendo, mas Deus hoje cura essa ferida na tua alma, cura essa ferida interna e te diz: você vai caminhar, você vai prosseguir diante da minha presença. A Bíblia diz, meus irmãos, que Elias chegou na caverna. Só que o texto é tão lindo que eu prestei atenção nos detalhes. Que Deus vai fazer uma pergunta para o profeta. E a pergunta de Deus é essa: que fazes aqui, Elias? Quando alguém me pergunta isso, é como se eu entro dentro dessa igreja e o dono da igreja, o pastor Valdir, chega, abre a porta, me vê aqui sentado e me diz: que fazes aqui, Diego? Eu vou melhorar para você entender. Quando Deus está perguntando para o profeta Elias: que fazes aqui, Elias? Era Deus dizendo: você chegou no meu monte, no monte de Deus, mas eu estou te perguntando o que fazes aqui, porque eu já estava aqui te esperando para esse relacionamento. Eu já estava te esperando para esse particular, para esse momento, eu e você a sós. Ei, meu irmão, quando ninguém te entender, Deus vai criar situação para te deixar sozinho com Ele, mas que Ele vai trabalhar no teu coração, vai trabalhar na tua vida, Ele vai trabalhar. Deus está dizendo: eu preciso de um momento a sós contigo, minha filha. Eu preciso de um momento a sós contigo, meu filho. Alabadara súbia, candarábia, urabadara síbia, candará súbia. Ei, meus irmãos, o profeta chegou sem confiança, chegou temendo, meu irmão, a situação, e de repente veio um terremoto, e
talvez ele disse: é Deus descendo na terra e caminhando sobre ela. Mas não, Deus não estava no terremoto. Veio um vento, talvez ele disse: no Mar Vermelho aconteceu um vento, Deus abriu o Mar Vermelho. Mas não era não, meu irmão. Veio o fogo, talvez ele disse: no Carmelo tinha fogo, mas Deus não estava no meio do fogo. Mas de repente no monte de Deus veio uma voz suave dizendo: ei Elias, o que fazes aqui? Elias, sai para fora dessa caverna, sai para fora dessa situação. Hoje Deus te pega pela mão direita e te diz: hoje você sai dessa situação, hoje você pula para fora desse ambiente. Quis te brecar, te separar, meu irmão, mas hoje é noite que você vai sair daqui triunfando diante da presença de Deus, porque hoje Deus te tira dessa situação. Deus te tira, meu irmão, porque Ele diz: eu cuido de você nesta noite. Alabadara súbia, candarápia, ulabadara súbia, daria sérvia. Pode, meu irmão, um justo cair 7 vezes, mas 7 vezes se tornará a erguer a Ele nessa noite. Alabadara súbia, daria sérvia. Havia uma palavra de Jezabel contra o profeta. Pode tomar cuidado que você vai morrer, profeta. Só que diz a palavra de Deus que passaram 1 ano, 2 anos, foi passando os anos, e o profeta, meu irmão, sabe o que aconteceu? Continuou vivo na presença de Deus. O inferno pode liberar uma palavra contra você, mas Deus está dizendo: no lugar de palavra de morte, hoje tem vida e vida com abundância. Ainda que o inferno se levante e diz: é o fim, acabou, Deus diz: hoje tem uma nova história para a tua vida. Hoje Deus escreve uma nova história para você, crente. Tem alguém que acredita nisso nessa noite? O Lapadara Súbia começa a ficar de pé já, meu irmão, glorificando e exaltando o nome santo de Deus, porque hoje está descendo força do céu, hoje está descendo força de Deus para a tua vida. Nós vamos adorar a Deus com louvor, e você começa a glorificar a Deus aí no teu lugar, porque hoje Deus te toca novamente para te colocar de pé nessa noite. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja, Senhor Deus. Pai querido, hoje eu sei que o Senhor, meu Pai, veio trazer força para nós. Pai, o Senhor é aquele que conhece os corações, as intenções, e a tua palavra tem poder de penetrar, Senhor Deus, aonde não conseguimos ir. A tua palavra, meu Pai, vai direcionada aos corações, Senhor. Pai, eu tenho certeza, Pai eterno, que hoje o Senhor já fez o raio-x em cada um que aqui está, e já viu a situação e o jeito que entrou por essas portas. Mas, Pai, eu tenho certeza que como o Senhor Deus olhou como entrou, o Senhor Deus olhou como vai sair nessa noite, meu Pai. Senhor, meu Pai, desce força do céu hoje, Pai. Senhor, meu Pai, levanta o teu povo. Ah, Senhor Deus, teu pão vivo que desceu do céu. Pedro disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pai, toca na tua igreja nessa noite, dá força, nos ajuda a caminhar e a prosseguir. Senhor Deus, tem os obstáculos, tem as barreiras, Senhor, mas hoje nós vamos pular os obstáculos, as barreiras, Pai eterno, porque com a força que desceu hoje, Deus Santo, nós vamos sair fortalecidos e edificados, Pai, pelo poder e autoridade que é na tua palavra. Pai, renova as forças do meu irmão, da minha irmã. Ah, Senhor, é uma promessa na tua palavra, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ah, Senhor, Paulo expressou e disse que ainda que o homem exterior se corrompa, há um homem interior que se renova dia após dia na tua presença. Alabadara súbia, cantará saio. Senhor, que nesse louvor que vamos entoar, o Senhor Deus possa tocar e trazer força e vida para o teu povo, meu Pai. Iremos te adorar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Te vou clamar,
fazer uma pergunta. Havia 3 cruzes, Jesus na cruz do meio, 2 ladrões e uma oportunidade. Só que houve 2 atitudes. Apenas um ladrão escolheu e pediu uma chance para Jesus. Naquele dia, naquela oportunidade, ele foi salvo. Eu quero fazer essa pergunta hoje para alguém que está aqui me ouvindo. Alguém que quer aceitar a Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Ou se alguém está distanciado e quer hoje retornar aos caminhos de Deus, faça um sinal, nós vamos orar pela tua vida. A oportunidade está aberta. Jesus te chama hoje para uma nova história. Alguém em nosso meio? Se não há, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Amém? Tem uma irmã que quer contar um testemunho. Ela falou que vai ser rápido. Vem cá, irmã. Pai Senhor, há 12 anos atrás, a minha prima chamou eu para vir para a igreja. Som. Há 12 anos atrás, a minha prima Silvia me chamou para mim vir para a igreja. Era lá em cima, que o pastor Valdir. Aí eu vim, mas aí meu irmão chegou, meu irmão bebia. Meu irmão chegou no portão e falou para minha prima: posso ir? Ela falou: pode, vamos agora. Ah, mas eu bebi. Ela falou: não, Deus quer você do jeito que você é. Aí ele foi, chegou lá, pastor Valdir começou a orar para ele. A hora que orou, ele sentiu uma coisa ruim sair do corpo dele. E hoje, o menino aqui, e eu estava fazendo almoço lá, e ele cantou o hino que estava eu escutando. Não chores. Aí nós almoçamos. Meu irmão falou: hoje faz 12 anos que eu não bebo mais. Isso é uma... Eu ainda tenho muita bênção para contar. Mas devagarzinho eu vou contando uma. Eu tenho muita. Glória a Deus. Pastor Valdir, eu quero a resposta de um, porque essa daí é uma bênção muito grande. Aleluia. E agora eu estou orando muito com meu sobrinho. A mesma coisa da bebida. Meu irmão saiu e ele vai sair. Eu encarguei, ele não entra na minha casa. Eu não quero encargar, eu não falo que eu... É o encardido, eu não quero encardido dentro da minha casa. Muito obrigada, viu, pastor? Amém. Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus ainda liberta, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Palavra, né, irmãos? Deus abençoe o testemunho. Vamos continuar adorando ao Senhor? Amém? Aleluia. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. Meu Deus. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro.
horas já estava escrito, e eu não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle, Glória a Deus, aleluia. Essa semana você vai guardar isso no seu coração. Quando a situação difícil surgir, você vai dizer: Deus não perdeu o controle, não. Aleluia. Quem vai sair daqui de posse de vitória sabendo que Deus não perdeu o controle da tua situação? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sabe por que Ele não perdeu o controle? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso que é o Senhor de nossas vidas. Jesus Cristo. Ele está voltando, Maranata. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Diego. Amém, seu irmão, sua esposa. Prazer de ter vocês conosco. Amém? E volta mais vezes, né? Às vezes dá certo eu e você, não sei porquê, né? Mas tá bom, né? O irmão não reclamou do Diego, mas vamos seguir em frente. Amém, irmãos? Amém. Com sua cabeça nas suas mãos. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolações do Espírito Santo permaneça com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado, pode aplaudir o Senhor Jesus. Bem, uma semana abençoada em Jesus.